Deve-se compreender que qualquer pessoa que, sem duvidar, me conheça como a Suprema Personalidade de Deus é o conhecedor de tudo e, portanto, tal pessoa me adora em serviço devocional completo, ó filho de Bharata. Yomam evam masam mudo janati purushottamam sasarva vibhajati man sarva bhavena bharata. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 15, verso 19. Existem muitas especulações filosóficas sobre a posição constitucional das entidades vivas. Aliás, é o que mais tem atualmente, né, Bimala? Especulação é o que a gente vê aí para todo lado na internet. Agora todo mundo, pelo menos democracia funciona assim. Na internet a democracia funcionou. Pelo menos na internet a democracia funcionou, né? Todo mundo tem voz. Pelo menos na internet tem democracia por enquanto. Tá, já parei de falar. E essas vozes são as que mais especulam. Existem muitas especulações filosóficas sobre a posição constitucional das entidades vivas e a suprema verdade absoluta, Krishna. Agora, neste verso, a suprema personalidade de Deus, Krishna, explica claramente que qualquer pessoa que conheça o Senhor Krishna como a pessoa suprema é realmente o conhecedor de tudo. Os devotos falam, né? Quem conhece Deus conhece todas as coisas como elas realmente são. E quem conhece Deus sabe que só tem um Deus, Krishna, o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas. O conhecedor imperfeito continua simplesmente especulando sobre a verdade absoluta, Krishna, mas o conhecedor perfeito, sem desperdiçar seu valioso tempo, ocupa-se diretamente em consciência de Deus, Krishna, o serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna. Em todo o Bhagavad Gita este fato é enfatizado a cada passo, e ainda assim há tantos comentadores obstinados do Bhagavad Gita que consideram que a suprema verdade absoluta e as entidades vivas são iguais e idênticas. É muito claro, né? Mas quando alguém resolve achar ou interpretar ou especular do seu jeito, aí muda tudo, né? Como os advogados mudam tudo, muda até o entendimento. A coisa está clara, mas vêm as nuvens das especulações e cobrem o sol da verdade. Ficou bonito, hein? De vez em quando, Krishna dá misericórdia, né, Bimala? Até para um pobre diabo como eu. É porque a gente está tentando servir, ajudar os devotos, né, a espalhar a consciência de Deus, Krishna. E todo mundo deve e pode ajudar, né, os devotos a espalhar a consciência de Deus, Krishna. O conhecimento védico chama-se Shruti, aprendizagem através da recepção auditiva. Realmente deve-se receber a mensagem védica da parte de autoridades como Deus, Krishna e seus representantes. Aqui, Krishna distingue tudo muito claramente e deve-se ouvir desta fonte. Simplesmente ouvir como os porcos não é suficiente. A pessoa deve ser capaz de compreender através das autoridades. Não é que a pessoa deva simplesmente especular em forma acadêmica. Deve-se ouvir submissamente do Bhagavad Gita, que estas entidades vivas estão sempre subordinadas à suprema personalidade de Deus, Krishna. Krishna controla tudo e todos. Qualquer pessoa que seja capaz de compreender isso de acordo com a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, conhece o propósito dos Vedas. Ninguém mais conhece o propósito dos Vedas. A palavra Bhajate é muito significativa.
Em muitos lugares se expressa a palavra Bhajate em relação com o serviço do Senhor Supremo Krishna. Se uma pessoa se ocupa com plena consciência de Deus, Krishna, em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, deve-se compreender que ela compreendeu todo o conhecimento védico. Na sucessão discipular dos devotos de Deus se diz que se a pessoa se ocupa no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, então não é necessário um processo transcendental para compreender a suprema verdade absoluta. Ele já entendeu tudo, né? Deus é o todo e eu sou a parte. As partes servem o todo. Como a mão serve o corpo, né? O pé, a cabeça, todas as partes do corpo servem ao corpo. Exatamente o estômago, né? Que é o centro do corpo. Se o estômago está satisfeito, o corpo todo fica satisfeito. Da mesma forma, né? Se nós, que somos partes do corpo de Deus, servimos ao todo Senhor Krishna, então tudo fica satisfeito. A pessoa já chegou ao destino final porque está ocupada no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Ela concluiu todos os processos preliminares de compreensão. Similarmente, se qualquer pessoa, depois de especular por centenas de milhares de vidas, não chega ao ponto de que Krishna é a suprema personalidade de Deus e que a pessoa tem que se render, toda a sua especulação de tantos anos e vidas é um desperdício inútil de tempo. Num outro lugar, Prabhupada fala, né? Se o que você faz, acredita, prega, vive, não desperta o seu amor adormecido por Deus, você está inutilmente perdendo o seu tempo, na verdade perdendo suas vidas e vidas. Nascer aqui de novo significa sofrer tudo de novo. Já parei, Bimala, já parei, faz tempo que eu já parei. Então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, claro, por Srila Prabhupada. Nós só lemos aqui os livros de Prabhupada. O único livro que a gente não lê que não é de Prabhupada é o livro Srila Prabhupada Lilandra, que é a vida de Prabhupada na prática, né? Dá na mesma, né? Prabhupada e o Prabhupada Lilandra dá na mesma. Onde eu estava? Onde a senhorita Nixon parou. Ela parou aqui, ó. O Senhor poderia explicar o significado do mantra Hare Krishna? E Srila Prabhupada responde, é muito simples. Hare significa ó energia do Senhor, e Krishna significa o Senhor Krishna. Assim como há machos e fêmeas no mundo material, de modo semelhante, Deus é o macho original, Purusha, e sua energia Prakriti é a fêmea original. Assim, quando cantamos Hare Krishna, estamos dizendo, ó Senhor Krishna, ó energia de Krishna, por favor, ocupai-me em vosso serviço. E a senhorita Nixon, estou pensando aqui, não é para pensar, tá bom. Nesse momento não, tá bom, Bimala. A senhorita Nixon pergunta, o senhor poderia me falar um pouco sobre sua vida e como o senhor soube que era o mestre espiritual do movimento para a consciência de Deus, Krishna? E Srila Prabhupada responde, minha vida é simples. Eu era um pai de família com esposa e filhos. Agora tenho netos. Quando meu mestre espiritual mandou que eu viesse aos países ocidentais e pregasse o culto da consciência de Deus, Krishna, então eu deixei tudo por ordem de meu mestre espiritual e agora estou tentando executar as suas ordens e as ordens de Deus, Krishna. E a senhorita Nixon pergunta, quantos anos o senhor tinha quando ele lhe disse que viesse para o Ocidente? Srila Prabhupada responde,
Em nosso primeiro encontro, ele mandou que eu pregasse a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente. Naquela época eu tinha 25 anos, era casado e tinha 2 filhos. Tentei o melhor que pude executar as suas ordens e comecei a publicar a revista De Volta ao Supremo em 1944, quando ainda era casado. Comecei a escrever livros em 1959, após retirar-me da vida familiar. E em 1965 vim para os Estados Unidos. E a senhorita Nixon pergunta: o senhor disse que não é Deus, e mesmo assim a mim me parece, como uma leiga, que seus devotos o tratam como se o senhor fosse Deus. E Srila Prabhupada responde: sim, este é o dever deles. Porque o mestre espiritual está executando a ordem de Deus, ele deve ser respeitado tanto quanto Deus, assim como um funcionário do governo deve ser respeitado tanto quanto o governo, porque ele executa a ordem do governo. Mesmo um policial comum, você tem que respeitá-lo, porque ele é um homem do governo. Mas isso não quer dizer que ele é o governo. Prabhupada fala um verso aqui, uma linha, né? E em português: o mestre espiritual deve ser honrado tanto quanto o Senhor Supremo Krishna, porque ele é o servo mais confidencial do Senhor Krishna. Isto é reconhecido em todas as escrituras reveladas e seguido por todas as autoridades. E a senhorita Nixon pergunta: também me pergunto sobre as muitas e belas coisas materiais que os devotos lhe trazem. Por exemplo, o senhor saiu do aeroporto em um belo carro último tipo. Eu me pergunto sobre isso por quê? E Srila Prabhupada responde: isso ensina os discípulos a como considerar o mestre espiritual no mesmo nível que Deus. Se você respeita o representante do governo tanto quanto respeita o governo, então você tem que tratá-lo opulentamente. Peraí. Você mexe na letra todo dia, Bimala. Tá louco. Tá, vou ler de novo aqui. Srila Prabhupada responde: isso ensina os discípulos a como considerar o mestre espiritual no mesmo nível que Deus. Se você respeita o representante do governo tanto quanto respeita o governo, então você tem que tratá-lo opulentamente. Se você respeita o mestre espiritual tanto quanto Deus, você tem que lhe oferecer as mesmas facilidades que ofereceria a Deus. Deus viaja num carro de ouro. Se os discípulos oferecem um carro comum ao mestre espiritual, isto não seria suficiente, porque o mestre espiritual tem que ser tratado como Deus. Se Deus viesse à sua casa, você o traria em um carro comum ou providenciaria um carro de ouro? A senhorita Nixon fala: um dos aspectos mais difíceis da consciência de Deus, Krishna, para um leigo, é aceitar. Tá. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Tá vendo? Você me corta, eu já me perco. A senhorita Nixon pergunta: um dos aspectos mais difíceis da consciência de Deus, Krishna, para um leigo aceitar é a deidade no templo. Como ela representa Deus, Krishna? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? E Srila Prabhupada responde: sim. Atualmente, porque você não está treinada para ver Deus, Krishna, ele bondosamente aparece perante você para que você possa vê-lo. Você pode ver madeira e pedra, mas não pode ver o que é transcendental. Suponha que seu pai está no hospital e morre. Você fica chorando no leito de morte. Ah, meu pai se foi. Mas por que você diz que ele se foi? Que coisa é essa? Que coisa é essa que se foi? E a senhorita Nixon responde: bem, seu espírito foi embora. E Srila Prabhupada pergunta: e você viu o espírito? E a senhorita Nixon: não. Srila Prabhupada fala: então, você não pode ver o espírito, e Deus é o Espírito Supremo. Na realidade, ele é tudo, espírito e matéria, mas você não pode vê-lo em sua identidade espiritual. Por isso,
para mostrar bondade para com você, ele aparece por sua ilimitada misericórdia sob a forma de uma deidade de madeira ou de pedra, para que você possa vê-lo. E a senhorita Nixon fala, muito obrigado. E Srila Prabhupada fala, Hare Krishna, Mataji. Não fala Mataji mesmo. Não fala para ela, né? Ainda não, né? Quem sabe a essa altura dos acontecimentos ela se tornou uma Mataji, né? Vamos torcer para isso. Com certeza, se não for nessa vida, na próxima. Se associou com um devoto puro, né? Avanço verdadeiro significa conhecer a Deus, Krishna. Os conceitos sobre Deus do homem moderno são muitos e variados. As crianças têm a tendência a imaginar que Deus é um velhinho de barbas brancas. Muitos adultos consideram Deus uma força invisível, um conceito mental, ou toda a humanidade, ou o universo, ou eles mesmos. Nesta palestra, Srila Prabhupada descreve em detalhes o conceito consciência de Deus, Krishna, uma visão surpreendentemente íntima de Deus. Senhoras e senhores, agradeço a todos por estarem gentilmente participando deste movimento para a consciência de Deus, Krishna. Quando esta sociedade foi registrada em Nova York no ano de 1966, um amigo sugeriu que eu a chamasse de Sociedade para a Consciência de Deus. Ele achava que o nome Krishna era sectário. O dicionário também diz que Krishna é o nome de um deus hindu. Mas, se podemos atribuir algum nome a Deus, este nome é Krishna. Na verdade, Deus não tem um nome particular. Ao dizermos que ele não tem nome, queremos dizer que ninguém sabe quantos nomes ele tem. Uma vez que Deus é ilimitado, seus nomes também têm de ser ilimitados. Portanto, não podemos nos basear em um único nome. Por exemplo, Krishna às vezes é chamado de Yashoda Nandana, o filho de mãe Yashoda, ou Devaki Nandana, o filho de Devaki, ou Vasudeva Nandana, o filho de Vasudeva, ou Nanda Nandana, o filho de Nanda. Às vezes, ele é chamado de Partha Sarati, indicando que ele agiu como quadrigário de Arjun, o qual às vezes é chamado de Partha, o filho de Prita. Deus tem muitos entretenimentos com seus muitos devotos, e de acordo com esses entretenimentos, ele é chamado por determinados nomes. Uma vez que ele tem inumeráveis devotos e inumeráveis relações com eles, ele também tem nomes inumeráveis. Não podemos considerar apenas um nome, mas o nome Krishna significa todo atrativo. Deus atrai a todos. Esta é a definição de Deus. Vou printar isso aqui, Bimala. Isso aqui é uma máxima, né? É máxima em cima de máxima, né? Onde eu estava? O nome Krishna significa todo atrativo. Deus atrai a todos. Esta é a definição de Deus. Temos visto muitos quadros de Krishna e percebemos que ele atrai as vacas, os bezerros, as aves, as bestas, as árvores, as plantas e até mesmo a água de Vrindavana. Ele é atrativo para os vaqueirinhos, para as vaqueirinhas, para Nanda Maharaja, para os Pandavas e para toda a sociedade humana. Por isso, se algum nome particular pode ser dado a Deus, esse nome é Krishna. Krishna atrai até ele mesmo, Bimala. Quando ele olhou, ele se viu na água, falou, nossa, que bela pessoa, né? Ele se sentiu atraído por ele mesmo. Claro, ele é o mais atrativo, né? Tá, é especulação, tá bom. Não, eu estou falando quando ele se viu na água, tá bom. Tem gente que
Tem gente que também, por ser parte de Deus, se olha no espelho, nossa, como eu sou lindo, como eu sou linda. Eu sou lindo. Minha mãe falava que eu era lindo, o menino mais lindo do mundo, Bímola. Pelo menos ela. Você também é muito linda. Tua mãe não falava isso? Então, você é muito linda. Não estou sendo sarcástico não, Bímola. Tua mãe não falava que você era linda? Minha filha é tão lindinha. Então. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, é assim definido por Parashara Muni, um grande sábio, e o pai de Vyasadeva, como aquele que é pleno de 6 opulências. Quem tem toda a força, toda a fama, toda a riqueza, todo o conhecimento, toda a beleza e toda a renúncia. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, é o proprietário de todas as riquezas. Há muitos homens ricos no mundo, mas ninguém pode afirmar que possui toda a riqueza. Tampouco pode alguém afirmar que ninguém é mais rico do que ele. Aprendemos no Śrīmad Bhagavatam, entretanto, que quando Krishna esteve presente na Terra, ele teve 16.108 esposas, e cada esposa vivia em um palácio feito de mármore e adornado com joias. Os cômodos eram cheios de móveis feitos de marfim e ouro, e havia grande opulência em toda parte. Essas descrições são dadas vividamente no Śrīmad Bhagavatam. Na história da sociedade humana não podemos encontrar ninguém que tivesse 16.000 esposas, 16.000 palácios. Tampouco Krishna passava um dia com uma esposa e outro dia com outra. Não. Ele estava pessoalmente presente em todos os palácios ao mesmo tempo. Isso significa que ele se expandiu em 16.108 formas. Isso é impossível para um homem comum, mas não é muito difícil para Deus. Se Deus, Krishna, é ilimitado, ele pode se expandir em formas ilimitadas, senão o termo ilimitado não teria sentido. Deus é onipotente. Ele pode manter não somente 16.000 esposas, mas toda a manifestação cósmica. Quão belo ele deve ser! Ele criou toda a beleza. Para aqui, nossa, mas vai cortar a descrição no meio, mas não no fim, tá. Vamos parar aqui na página 7, onde fala que todos esses aspectos são atrativos. Tem muita explicação ainda. É um conhecimento ilimitado, né? Então não vai acabar nunca esse conhecimento. Mas a vantagem é que ele nunca muda, né? Quanto mais você conhece, mais você entende. E quanto mais você entende, mais você vê que ele é ilimitado. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já está rodando, está abrindo, vou tomar água. Calma, Bimala, já está abrindo, está rodando. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, edição econômica e se tiver usado em estoque no sebo também. Então você clica aí, já aparecem as 3 opções, você encomenda os livros, os Gitas, né?
Encomenda alguns desses econômicos aí, esse aí você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Tá bom, gente boa? Então tá bom. E se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então tá na agenda. F5, já dei o F5. O convite, tá bom. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Inclusive, vários templos, comunidades rurais, centros culturais estão com programações diferentes neste carnaval, Bimala? Retiros, programações especiais, programações com mais dias, mais extensas, mais eventos. Faz contato antes, tá bom? Então tá bom. Pronto, faz contato antes e aí não perde pernada, tá bom? Então tá bom. Já parei de falar, Bimala. O que mais? Nossa, só corte, hein? Só corte, Bimala, só corte. Ei! Tá muito alto isso, já te falei, Bimala. Um ouvinte também reclamou. Só eu e o ouvinte, só 2 pessoas. Você quer que todo mundo reclama para você mudar? Vou pedir para todo mundo reclamar, que tá muito alto. Eu estou fazendo agitação. É por isso que nós estamos nas moradas materiais, porque a gente pensou em bagunçar o coreto lá nas moradas eternas de Deus, e Deus falou, tá bom, vem cá, vou te colocar no lugar que você pode fundar o PT, pode fundar a direita, pode fundar a esquerda, pode afundar o que você quiser. O BDD, Partido da Bimala Devi Dasi, Partido das Mulheres, Partido dos Homens, Partido das Crianças, Partido dos Renunciados, vai partindo tudo, aí fica tudo partido, aí não dá certo nunca. Quanto mais divide, pior fica. Todos têm que se unir em direção a Deus, Krishna, e não se dividir. Então estão fazendo tudo errado. Por que você acha que o mundo está dando tudo errado? Porque todo mundo está fazendo tudo errado. Só os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, fazem a coisa certa, que é se unir para servir Deus, Krishna, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. Já parei de falar, nossa, é hoje, a hora que embala ela corta. O que nós vamos fazer? Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Orações dos Semideuses. Não lembro, Bimala.
Você nunca deixa no lugar certo. Nossa, né? Orações dos semideuses, tá vendo? Estava certo. Mas não pode confiar na mente nunca, né? Confiou na mente e dançou. A mente é louca. Ainda mais a mente. A mente não é a sua mente, não. A mente das pessoas comuns. A mente de nós, pessoas comuns. Onde eu estava mesmo? É o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Sabadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Aqui nós paramos aqui, onde na página 198. Nós estávamos ouvindo a confirmação do Brahma Samhita 5.35, que Krishna está dentro de tudo e fora de tudo. Aqui, Andantarastha Paramano Chayantarastam. Eu vi esse mantra aqui pela primeira vez, que eu me lembre, né? Com Sua Santidade Purusharthaya Swami, lá em São Carlos. Em São Carlos, foi em São Carlos, né, Bima? O Araraquara. Lá é São Carlos. O importante é que eu vi, e felizmente, pela potência dele, eu me lembro até hoje, né? Andantarastha Paramano Chayantarastam. É o verso do Brahma Samhita, um pedaço do verso do Brahma Samhita 5.35, que diz que o Senhor Krishna pode permanecer onde quer que deseje. Devaki, portanto, de acordo com o desejo de sua vida anterior, agora tinha a oportunidade de receber a bênção, de ter a suprema personalidade de Deus, Krishna, como seu filho, Devaki Nandana. Imagine, né? Qualquer um de vocês, né? Qualquer uma de vocês pode se tornar a mãe de Deus. Só que vai ter que se qualificar. Vai ter que se qualificar para isso, né? Porque sem qualificação vai ter uma capetinha. As mães falam isso, Bímola, eu só estou repetindo aqui. Essa menina é uma capetinha, esse menino é um capetinho. Por quê? Porque a consciência da mãe e do pai estavam lá embaixo, né? Se arrastando na lama. O filho ou a filha é a consciência somada do pai e da mãe no momento da gestação. Normalmente, meu amigo, não sabe nem quando foi gerada, né? Estava bêbado, estava, sei lá, drogado, drogada, estava lá doidão, doidona, não sabe nem que dia que foi gerada. Não era para gerar, não. A pílula falhou, a camisinha estourou. Filho indesejado, filha indesejada.
População indesejada causa vida infernal. Tá vendo? Vira esse inferno mundial aí. E o inferno no terceiro mundo é pior ainda, né? Tá, já parei de falar, Bímola. Então, neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 10º canto, 2º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Os semideuses oferecem orações ao Senhor Krishna enquanto ele estava no ventre materno. Poxa vida, já estamos no 10º canto. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. E agora nós vamos começar o capítulo 3. Capítulo 10, canto 10, capítulo 3. O nascimento do Senhor Krishna. Como se descreve nesse capítulo, sob sua forma original, a suprema personalidade de Deus, Krishna, Hari, apareceu como Vishnu para que seu pai e sua mãe pudessem entender que seu filho era a suprema personalidade de Deus. Como temessem Kansa, logo que o Senhor apareceu como uma criança comum, eles o levaram a Gokula, o lar de Nanda Maharaja. Mãe Devaki, sendo plenamente transcendental, Satchitananda não pertence a este mundo material. Assim, a suprema personalidade de Deus, Krishna, apareceu com 4 mãos, dando a impressão de que havia nascido de seu ventre. Ao ver o Senhor Krishna apresentar aquela forma de Vishnu, Vasudeva ficou maravilhado, e em felicidade transcendental, ele e Devaki deram mentalmente 10.000 vacas em caridade aos sacerdotes brahmanas. Vasudeva ofereceu então orações ao Senhor Krishna, dirigindo-se a ele como a pessoa suprema, para Brahman, a superalma, que está situado além da dualidade e que interna e externamente é onipenetrante. O Senhor Krishna, a causa de todas as causas, está além da existência material, embora seja o criador deste mundo material. Ao entrar neste mundo como Paramatma, ele é onipenetrante. Andantarastha Paramano Chayantarastam. Em Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. É muito lindo, né, esse verso. Andantarastha Paramano Chayantarastam. Ele está dentro de tudo e fora de tudo. Ele possui e controla cada átomo da criação. Imagine o resto. No entanto, ele está transcendentalmente situado. Para executar a criação, manutenção e aniquilação deste mundo material, o Senhor Krishna aparece como os Guna Avataras, as encarnações de Brahma, Vishnu e Maheshwara. Assim, Vasudeva ofereceu significativas orações à suprema personalidade de Deus, Krishna. A exemplo de seu esposo, Devaki ofereceu orações que descreviam a natureza transcendental do Senhor Krishna. Temendo Kansa e desejando que o Senhor Krishna não fosse entendido pelos ateístas e não devotos materialistas, ela orou para que o Senhor Krishna desfizesse sua transcendental forma de 4 braços e aparecesse como uma criança comum que tem 2 mãos. O Senhor Krishna fez com que Vasudeva e Devaki se lembrassem das 2 outras encarnações em que ele aparecera como filho deles. Ele aparecera como Prishnigarba e Vamanadeva, e esta era a 3ª vez que ele aparecia como o filho de Devaki para satisfazer-lhes o desejo. O Senhor Krishna decidiu então deixar a residência de Vasudeva e Devaki na prisão em que foram colocados por Kansa. E naquele exato momento, Yogamaya nasceu como filha de Yashoda. Por arranjo de Yogamaya, Vasudeva foi capaz de deixar a prisão e salvar a criança das mãos de Kansa. Ao levar Krishna à casa de Nanda Maharaja, Vasudeva viu que, por arranjo de Yogamaya, Yashoda, bem como os demais, estavam em sono profundo. Assim, ele trocou os bebês, tirando Yogamaya do colo de Yashoda
ia substituindo por Krishna. Vasudeva retornou então à mesma prisão, levando Yogamaya como se fosse sua filha. Ele pôs Yogamaya na cama de Devaki e voltou a ser um prisioneiro como antes. Em Gokula, Yashoda não ficara sabendo se dera à luz a um menino ou uma menina. Esse foi apenas o resumo, né? Peraí, Bima. É que são muitos versos de uma vez. Tomou, acho que 2 páginas. Em seguida, no momento auspicioso, você esperou tomar água para depois tocar o búzio? Por que você não tocou o búzio enquanto eu estava tomando água? É porque não tinha dado tempo. Tá bom, sim senhora. Bom, então nós vamos começar esse capítulo no próximo programa. Lemos apenas o resumo. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, paramos na página 202, tá bom? Então tá bom. PDF 108, página 202, tá bom assim mesmo? Então tá bom. Não vai esquecer, hein? Se esquecer está gravado no programa. Onde eu estava, hein? Tá. Você que não quer esperar, não quer as interrupções da Bimala nem do Nayana, já pode ir no nosso site krishnafm.com.br, que na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, já apareceu aqui. Você clica nessa foto Śrīmad Bhagavatam, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Shatarine. Onde eu estava? Para entortar a tela, peraí. Não me apressa não, hein? A parte que eu mais gosto, ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. E a Chaitanya Charitamrita também. Para não escolher nenhuma das duas, pronto, essas são as duas que eu mais gosto, pronto. Ninguém perguntou. Então por que você está falando? Tá louco, hein, Bimala? Cadê? Peraí, onde nós paramos? Peraí. Paramos na página 147, aqui. 147, aqui no. Deixa eu tomar água, peraí, para não parar. Aqui ó. No quarto dos fundos de seu apartamento, Prabhupada geralmente ficava sozinho, especialmente nas horas da madrugada, 2, 3 e 4 da manhã,
quando quase ninguém mais estava desperto. Nestas primeiras horas da manhã, o seu quarto era silencioso e ele trabalhava sozinho na intimidade de seu relacionamento com Deus, Krishna. Sentava-se no chão atrás de seu baú escrivaninha, adorando Krishna ao datilografar as traduções e significados do seu Śrīmad Bhagavatam. Porém, este mesmo quarto dos fundos também era usado para encontros e quem quer que aparecesse batendo a porta do Swami podia entrar e falar com ele a qualquer hora, cara a cara. Prabhupada sentava-se de costas para sua máquina de escrever e concedia o seu tempo conversando, ouvindo e respondendo às perguntas, e às vezes argumentando ou brincando. Um visitante podia sentar-se sozinho com ele por meia hora antes que alguém mais batesse e o Swamiji convidasse o recém-chegado a juntar-se a eles. Novos visitantes vinham e outros iam, mas o Swamiji permanecia sentado conversando. De um modo geral, as visitas eram formais, seus visitantes faziam perguntas filosóficas e ele as respondia, tal como o fazia após uma palestra na lojinha. Mas, vez por outra, alguns dos rapazes que estavam se tornando seguidores sérios monopolizavam seu tempo, especialmente nas noites de terça, quinta, sábado e domingo, quando não havia palestra noturna no templo. Muitas vezes faziam-lhe perguntas pessoais, como se sentiu assim que chegou a Nova York, e sobre a Índia. Ele tinha seguidores lá, seus membros familiares eram devotos de Deus, Krishna. Como era seu mestre espiritual? Prabhupada falava então de maneira diferente, mais tranquilo, mais íntimo e bem-humorado. Contou como vir a neve pela primeira vez numa manhã em Nova York e pensara que alguém havia pintado os prédios de branco. Contou como falara em várias igrejas em Butler e quando os rapazes perguntaram que espécie de igrejas eram, ele sorriu e replicou: "Ah, não sei", e todos riram com ele. Entregava-se liberalmente a reminiscências do controle britânico sobre a Índia e da política indiana. Contou-lhes que não fora tanto Gandhi, mas sim Subhas Chandra Bose que havia libertado a Índia. Subhas Chandra Bose saíra da Índia e formara o Exército Nacional Indiano. Fez um acordo com Hitler de que os soldados indianos lutando em favor da Índia britânica, que se rendessem aos alemães, poderiam ser devolvidos ao Exército Nacional Indiano para lutar contra os britânicos. E foi essa demonstração de força de Bose, mais do que a não violência de Gandhi, que levou a Índia à independência. Gandhi pregava a não violência e a violência matou ele. Ele falava de sua infância na passagem do século, quando os lampiões de rua funcionavam a gás e carruagens e bondes puxados a cavalo eram os únicos veículos nas ruas empoeiradas de Calcutá. Estas conversas encantavam os rapazes, mais até do que a filosofia transcendental do Bhagavad Gita, e ligavam-nos afetivamente a ele. Contava sobre seu pai Gol Mohan Ji, um devoto puro de Deus. Seu pai fora um comerciante de tecidos e sua família estivera intimamente relacionada com os aristocráticos Muliks de Calcutá. Os Muliks tinham uma deidade de Deus, Krishna, e o pai de Prabhupada dera-lhe uma deidade para adorar quando criança. Ele costumava imitar a adoração à deidade de Govinda no templo dos Muliks. Quando o garoto promover os seus próprios festivais de carros do Senhor Jagannatha anualmente, imitando em miniatura o gigantesco festival de Jagannatha Puri, e os amigos de seu pai costumavam brincar: "Ah, o festival de carros do Senhor Jagannatha está acontecendo em sua casa e você não nos convida." "O que é isso?" E seu pai replicava: "Não, é apenas uma brincadeira de criança e nada mais." Mas os vizinhos diziam: "Brincadeira de criança? Você está nos evitando ao dizer que é só para as crianças?"
Prabhupada gostava de lembrar-se de seu pai, que nunca desejara que ele fosse um homem mundano e que lhe dera lições de tambor, e pedia que os santos visitantes para orarem, que seu filho crescesse e se tornasse um devoto de Shrimati Radharani. Certa noite ele contou como se encontrara com seu mestre espiritual. Contou como havia iniciado seu próprio negócio farmacêutico, mas deixara o lar em 1959 e tomara a ordem de vida renunciada. Os rapazes ficavam interessados, mas eram tão ignorantes das coisas sobre as quais Prabhupada falava, que ao ouvirem uma palavra como mridanga ou sannyasa, tinham que perguntar o que significava, e ele prosseguia, desviando-se do assunto da conversa, para descrever condimentos indianos, tambores indianos e até mulheres indianas. E todas as coisas sobre as quais ele falava, ele acabava iluminando-as com a luz das escrituras autorizadas. Ele não racionava tais conversas, senão que as repartia abundantemente, hora após hora, dia após dia, enquanto houvesse um questionador de verdade. Ao meio-dia, o quarto da frente tornava-se um refeitório e à noite um recatado lugar de adoração. Prabhupada mantivera o quarto com seu assoalho de madeira de 4 metros quadrados limpo e liso. A solitária mesa de centro encostada à parede entre as 2 janelas que davam para o quintal era a única mobília. Diariamente, ao meio-dia, 1 dúzia de rapazes estavam agora almoçando ali com ele. Quem cozinhava a refeição era Kate, que passava a manhã toda na cozinha. A princípio, Kate cozinhara apenas para o Swami. Ele aprendera a arte de cozinhar caldo de ervilha, arroz e sabji na panela de 3 compartimentos do Swami, e normalmente sobrava o bastante para 1 ou 2 visitantes também. Logo, porém, mais visitantes começaram a ocorrer e Prabhupada disse a Kate que aumentasse a quantidade, abandonando o pequeno aparelho curinário de 3 compartimentos sobrepostos, até que acabou cozinhando para 12 homens famintos. Os pensionistas, Rafael e Dom, embora não tão interessados nas palestras do Swami, eram pontuais em vir todos os dias para o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Normalmente com 1 ou 2 amigos que rondavam a lojinha. Steve passava por ali, vindo de seu emprego no escritório de assistência social. Vinha o grupo da Rua Mote e havia outros. A cozinha tinha um sortimento de típicas especiarias indianas, pimentas frescas, raiz de gengibre fresca, cominho em grãos, açafrão da Índia e açafétida. Kate aprendeu as técnicas básicas da cozinha e as transmitiu a Chuck, que passou a ser o seu assistente. Alguns dos outros rapazes ficavam de pé à entrada da estreita kitnet a admirar Kate, à medida que um espesso chapati, um pão achatado após o outro, inchavam, como bolas de futebol sobre a chama acesa e então tomavam o seu lugar na pilha fumegante. Enquanto o fino arroz basmati adquiria uma contextura branca, fofa e úmida, e o sabji fervia a fogo brando, a culinária vespertina chegava a seu clímax com o chonse. Kate preparava o chonse exatamente como o Swamiji lhe mostrara. Acima da chama colocava uma pequena xícara de metal cheia de manteiga clarificada até a metade, e então adicionava grãos de cominho. Quando os grãos ficavam quase negros, ele acrescentava pimenta, e enquanto a pimenta enegrecia, começava a sair uma fumaça sufocante da xícara. Agora o chonse estava pronto. Com suas pinças de cozinha, Kate erguia a xícara com sua crepitante mistura fervendo e estalando como um caldeirão de feiticeiro, e levava-o até a borda da panela de caldo de ervilha fervente. Abria a tampa devagar, atirava o chonse fervendo dentro do caldo de ervilha,
com uma sacudidela de punho e imediatamente recolocava a tampa. Pum! O encontro do Chauncey com o caldo de ervilha criava uma explosão que então era aclamada com aplausos da entrada da porta, indicando que a refeição agora estava pronta. Essa operação final era tão explosiva que certa vez... Vou tentar ler aqui. Essa operação final era tão explosiva que certa vez estourou a tampa da panela até o teto com um impacto barulhento, provocando queimaduras superficiais na mão de Kate. Alguns dos vizinhos reclamavam de vapores acres e penetrantes, mas os devotos adoravam aquilo. Quando o almoço ficava pronto, o Swamiji lavava suas mãos e boca no banheiro e se dirigia ao quarto da frente com os seus pés macios e de solas rosadas, sempre descalços. A sua roupa de sacerdote alaranjada atingindo seus tornozelos. Parava diante da mesa de centro sobre a qual ficava o quadro do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados. Enquanto os seus próprios associados se mantinham à sua volta encostados nas paredes, Kate entrava com uma grande travessa de pães achatados empilhados às dúzias e colocava no chão perante a mesa do altar, juntamente com as panelas de arroz, caldo de ervilha e sabji. Então o Swamiji recitava a prece em Bengali para oferecer alimentos ao Senhor Krishna, e todos os presentes acompanhavam-no, curvando-se com joelhos e cabeças no chão e balbuciando a prece bengali, palavra por palavra. Enquanto vapor e aromas mistos recendiam como uma oferenda de incensos perante a imagem do Senhor Krishna Chaitanya, os seguidores do Swami mantinham suas cabeças tocando o assoalho de madeira e murmuravam a prece. Então Prabhupada sentava-se com seus amigos comendo o mesmo Krishna Prasadam, o mesmo alimento oferecido a Deus que eles, com o acréscimo de uma banana e um caneco de metal cheio de leite quente. Tem um ponto aqui, vou ler de novo, Bill. Então Prabhupada sentava-se com seus amigos comendo a mesma Krishna Prasadam que eles, com o acréscimo de uma banana e um caneco de metal cheio de leite quente. Está vendo? Almoçava tomando leite quente, Bimala, com banana cortada. Cortava a banana em fatias, pressionando-a contra a borda da caneca e deixava as fatias caírem dentro do leite quente. Prabhupada decretara abertamente que todos deviam comer tanta Krishna Prasadam quanto possível, o que criou uma atmosfera descontraída e familiar. Ninguém tinha permissão de simplesmente se sentar e beliscar a sua comida, mordiscando polidamente. Swamiji quase que tinha que intimá-los a que comessem com gosto. Se verificava que alguém não estava comendo com vontade, chamava a pessoa pelo nome e protestava sorrindo. Por que você não está comendo? Tome Krishna Prasadam, e ria. Enquanto vinha de barco a seu país, dizia ele. Eu pensava, será que os americanos vão comer essa comida Krishna Prasadam? E à medida que os rapazes esvaziavam seus pratos pedindo mais, Kate servia-os pela segunda vez, mais arroz, mais caldo de ervilha, mais pães achatados e sabji. Afinal, era alimento transcendental, era para comer bastante. Isso purificá-lo-ia, libertá-lo-ia de Maya, a ilusão. Além disso, era gostoso, era delicioso. Acho que aqui está deve ser delicioso, Bima. É porque chegou no meio, chegou nas figuras aqui, ó. Pular as figuras, porque não é televisão, é rádio. Quem tem a coleção. Peraí, tô pegando água. Não é fácil, não. Deixa eu pular as figuras então. Aí eu queria ver, mas depois eu vejo. Tá bom, então tá bom.
Era delicioso, temperado. Era melhor do que a comida americana. Era como o canto de Hare Krishna, um barato. Você viajava comendo aquela comida, Krishna Prasadam. Eles comiam com a mão direita no estilo indiano. Kate e Howard já haviam aprendido isso e até haviam provado pratos semelhantes, mas como contaram ao Swami, e a um quarto cheio de fiéis, a comida na Índia nunca fora tão boa como essa. Claro, né? Se não for oferecida a Deus, não adquire esse prazer transcendental, esse gosto superior. Um rapaz, Stanley, era bem jovem e Prabhupada, quase como um pai coruja, tomava conta dele enquanto ele comia. A mãe de Stanley se encontrara pessoalmente com Prabhupada e dissera que só permitiria seu filho viver no monastério caso Prabhupada pessoalmente tomasse conta de seu filho. Prabhupada assentiu. Ele diligentemente encorajava Stanley até que este desenvolveu um apetite voraz e passou a consumir 10 pães achatados de uma vez e pegaria mais se o Swami não lhe dissesse para parar. Porém, afora a limitação a 10 pães do Swamiji para Stanley, a palavra era sempre mais, pegue mais. Quando Prabhupada terminava, levantava-se e deixava o recinto. Kate convocava um par de voluntários para ajudá-lo a limpar e os outros iam embora. Ocasionalmente, num domingo, o próprio Prabhupada cozinhava um banquete com pratos indianos especiais. Steve comenta: Swamiji cozinhava a Krishna Prasadam pessoalmente e depois a servia a nós todos, em cima, no seu quarto da frente. Sentávamos-nos todos em filas e lembro-me dele caminhando de um lado a outro entre as filas de rapazes, passando por nós com seus pés descalços e nos servindo com uma colher de diferentes panelas. Ele perguntava o que queríamos, acaso queríamos mais disso, e servia-nos com prazer. Esses pratos não eram comuns, mas doces e apetitosos, como arroz doce e cachores. Com os sabores é difícil ler essas coisas. Não eram pratos comuns, mas doces e apetitosos como arroz doce e cachores, com sabores especiais. Mesmo depois que já tínhamos comido um prato cheio, ele voltava e pedia-nos para comer mais. Uma vez, ele chegou até mim e perguntou-me do que eu gostaria mais. Gostaria mais de um pouco de arroz doce? Em minha noção imatura, errônea de vida transcendental, eu achava que devia me privar daquilo que mais gostava, de modo que pedi um pouco de arroz simples. Mas mesmo aquele arroz simples era um caprichado arroz amarelo com bolas de queijo fritas. Nossa, Bimala, cada delícia, hein? Nas noites livres seu apartamento era calmo, às vezes ficava sozinho a noite inteira, datilografando e traduzindo o Śrīmad Bhagavatam, ou então conversava até às 10, numa atmosfera descontraída com um ou dois visitantes. Mas em noites de reunião, segundas, quartas e sextas, havia atividade em cada aposento de seu apartamento. Ele não estava mais sozinho, seus novos seguidores ajudavam-no e compartilhavam de seu espírito de tentar fazer com que as pessoas cantassem Hare Krishna e ouvissem sobre a consciência de Deus, Krishna. No quarto dos fundos, ele trabalhava em sua tradução do Bhagavatam ou falava com visitantes até às 6, quando ia tomar o seu banho, e às vezes tinha de esperar até que desocupassem o banheiro. Introduzira entre os seus seguidores a prática de tomar banho 2 vezes por dia, e agora às vezes era incomodado por ter de compartilhar o seu banheiro com todos. Depois do banho entrava no quarto da frente, onde seus seguidores reunidos sentavam-se à sua volta. Sentava-se numa esteira de frente a seu quarto do Panchatattva, quadro. Não me apressa não, hein? Sentava-se numa esteira de frente a seu quadro do Panchatattva e após pingar algumas gotas d'água,
de um pote de metal com uma colherzinha na mão de sua mão esquerda, friccionava um pedaço de barro de Vrindavana na água, fazendo uma pasta líquida. Aplicava então as marcas de barro que os devotos passam na testa, né? Barro dos devotos de Deus, tá? Aplicava então as marcas de barro sagrado dos devotos de Deus, afundando o dedo anular de sua mão direita na pasta amarela contida em sua mão esquerda. Extraía o barro pastoso de sua palma e, olhando para um pequeno espelho que segurava com destreza entre o polegar e o mindinho da mão esquerda, e marcava uma listra vertical de barro pela testa acima e depois separava a listra original em duas linhas paralelas, colocando o dedo mindinho de sua mão direita entre as sobrancelhas e elevando-o pela testa até chegar à linha do cabelo, abrindo um caminho no barro ainda úmido. Então marcava outros 11 pontos em seu corpo enquanto os rapazes ficavam sentados a observar, às vezes fazendo perguntas, ou às vezes revelando seus próprios entendimentos da consciência de Deus, Krishna. Para aqui, página 152, onde Prabhupada fala: meu mestre espiritual costumava passar o barro sagrado sem usar espelho. Ele vai explicar sobre o barro sagrado que os devotos passam na testa. Então, infelizmente vamos parar aqui, né? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas não quer entrar o trem aqui, meu, pronto. É o carregador. Tá, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita. E agora sim, a terceira, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi
Radha Krishna Seva Pavo Eya Vilashi Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi Moreia Vilas, Vilas com dedinho Moreia Vilas, Vilas com dedinho Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru Seva di Kuru Diye Koronija Dasi Seva di Kuru Diye Koronija Dasi Krishna Krishna Dase Koi Enamora Hoi Krishna Krishna Dase Koi Enamora Hoi Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi Shri Radha Govinda Premesada Yena Bhasi Janikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Janikani Chapapani Brahmahachalikani Cha Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Vrinde
Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.